Estamos de volta com o programa Matina e deixa eu te perguntar, você que ficou em casa nesse período de pandemia, você percebeu que você engordou um pouquinho, comeu demais, além da conta? Você reparou que comeu muitos doces, que a glicemia do sangue já não tá ok, que você tá sentindo tonturas e outras coisas? Bom, gente, vamos ter cuidado, tá? Com a nossa compulsão alimentar. E principalmente doces, né? Aquele bichinho bonitinho que fazem mal para a saúde. Tudo em excesso é veneno, tá? Lembrando que você pode comer de tudo, mas tudo com moderação. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com ela, a Natália Dantas, ela que é nutricionista. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todos também. Obrigada. Natália, eu falei aqui pro pessoal que pode comer de tudo, mas tudo em excesso é veneno. É verdade, é mentira ou não é bem assim, Carol? Sim, é exatamente dessa forma. A gente pode comer de tudo, tá? Sendo que com consciência, né? A gente precisa realmente ter também essa parte da clareza, né? Aonde a gente quer chegar, quais os nossos objetivos também. A compulsão por doce, ela costuma ser realmente muito intensa, né, em algumas pessoas. E elas não costumam se planejar também ter essa questão, também não costumam ter essa questão do autocontrole. Então, realmente, você pode comer de tudo, mas com moderação, é o tal do equilíbrio, né? Você acabou de falar a questão do controle. Por que isso acontece? É porque a pessoa ela não tem controle de si? É porque ela está estressada e ela pega o doce como um amigo para conversar? O porquê as pessoas tendem a ter uma compulsão? Pronto, é um ponto muito importante que você falou, né? Essas pessoas que sofrem com essa compulsão por doce, geralmente tem que ser investigado, tá? Mas geralmente tem que haver alguma coisa aí com a infância, por exemplo. É um dos motivos, tá? Existem vários motivos desse exagero. Mas vamos falar aqui um pouquinho em relação à infância, né? Por exemplo, essas pessoas, elas sabem o que se alimentar, elas sabem, né, o que fazer, que o doce em exagero, ele é prejudicial à nossa saúde, mas eles não fazem, eles perdem o controle, né? Mas o que tem a ver com a infância, né? Quando a gente for parar para pensar, vamos parar para pensar naquela criança, né? Que a mãe, pode ser a mãe, pode ser o pai, a avó, sim, ela restringiu muito o doce, por exemplo. Ela proibia, né? Dizia que era errado, que engordava. E aí essa criança, quando cresceu, né? A pessoa que está agora na fase adulta, ela acaba descontando o que não comeu na infância, né? Ela exagera realmente. E o alimento, né, o doce principalmente, ele tem um apelo muito afetivo. Por exemplo, o bolo da avó, né, traz sentimentos muito bons. Então, realmente, é algo que precisa ser investigado a fundo, né? Quem tem compulsão por doce são pessoas que realmente são mais emocionais. Entendi. Natália, quem tem compulsão por doces, também tem por outro tipo de alimento ou tem, podemos, não vou chamar de desequilíbrio, mas tem essa falha em outro ponto da vida, seja social ou emocional? Pronto, isso depende muito, como eu te falei, isso é algo que precisa ser investigado. Pode ser que sim, pode ser que venha aí de algum desequilíbrio emocional, né, que ela esteja passando na infância, que ela esteja passado na infância. Pode ser algum trauma que ela esteja vivendo nesse momento, ou viveu. Até questão de abuso, Carol, tem relação com essa questão da compulsão por doce. Né? Ela passou por algum trauma, então ela relaciona aquele doce como se fosse o melhor amigo dela. Então, ela acaba descontando e acontece esse exagero. Entendi. Natália, você acredita que a pandemia, né, que muitas pessoas ficaram em casa, potencializou a compulsão? Ou você acredita que ainda é muito cedo para falar sobre esse assunto? Ou você acredita que realmente, com certeza, futuramente, hoje e futuramente, a gente teremos pessoas com essa compulsão, com essa falta de controle alimentar? Com certeza, Carol, não tenho dúvida.
Antes da pandemia, a gente vivia o mal do século, que era o quê? A ansiedade, né? Verdade. E a gente vê aí muitas pessoas ansiosas. Então, a partir do momento que a pandemia começou a aparecer, que a gente ficou todo mundo dentro de casa, sem saber o que fazer, né? A rotina mudou totalmente. A gente vê diversas pessoas que não tinham ansiedade, começaram a desenvolver, né? E as pessoas que tinham, elas realmente afloraram em ansiedade, desconta diretamente, não só no doce, mas como na comida em geral, né? Entendi. Natália, quais são as características para a compulsão alimentar? Eu sinto uma vontade imensa de comer um doce, eu sinto aquela pequena vontade, mas quando eu faço alguma coisa, eu esqueço, mas depois eu volto com essa vontade. É aquele desejo imenso de comer aquele alimento. O que caracteriza? O que a gente pode considerar realmente uma compulsão? Pronto. Geralmente, as pessoas que têm compulsão, né, elas realmente comem até passar mal, né? Não é só exagero, né? É diferente da pessoa que ela come ali porque ela chegou cansada, né, do trabalho, brigou com o namorado, ela come com exagero naquele dia, do que aquela pessoa que ela realmente come qualquer coisa que ela vê pela frente, né? E às vezes, sim, muitas das vezes tem a ver também com essa questão do alimento, um alimento específico, né? No caso do doce. Mas pode acontecer com qualquer alimento. Então, essa pessoa, ela come até passar mal. Ela, às vezes, come escondido porque ela tem vergonha. Então, é bom a gente identificar como a gente, né, come escondido dos outros. Porque, realmente, a pessoa que sofre de compulsão alimentar, ela tem vergonha por estar passando por aquilo. Então, ela não gosta de expor. Na verdade, às vezes, ela nem entende, ela nem sabe que está passando por um transtorno alimentar, né? Uma compulsão alimentar, seja pelo doce, seja por outro alimento. Tem pessoas, Carol, que chegam a realmente ter esse grau tão grande de compulsão alimentar que chegam a abrir a geladeira e comer até feijão gelado. Só para você ter ideia como realmente isso é algo muito criterioso e a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Natália, é a pessoa que tem compulsão, ela tem consciência? Eu sei que talvez no momento que a pessoa tá se alimentando, talvez ela esqueça, né, que essa não seja uma forma correta de se alimentar, mas depois pode existir um sentimento de culpa? Com certeza, quase sempre. Carol, assim, a gente já sabe que dietas restritivas, né, não funcionam, não só para emagrecimento, como também é das causas que levam à compulsão alimentar, né? E essa pessoa, ela vive num ciclo. Qual é esse ciclo? Ela restringe aquele alimento, né? Toda segunda ela começa uma dieta nova, então ela começa a ir se restringindo, deixa de comer tudo que ela gosta. Aí depois, né, lá na sexta-feira, ou até mesmo às vezes na quarta, ela já esqueceu que está fazendo dieta, ela chuta o balde, então ela come exageradamente, né? Ela come demais, realmente exagerando, e logo depois vem a culpa. Então a pessoa, ela sempre fica nesse ciclo, né? E ela não consegue sair desse ciclo. E às vezes é preciso, sim, saber identificar quando a pessoa está nesse ciclo, para ela poder seguir em frente e identificar quais são também os gatilhos, né? Que levam para que ela coma, que tenha essa compulsão alimentar e coma demais. Ou seja, ao invés de você se sentir bem, feliz, você vai se sentir culpada. Natália, e é muito importante, né, isso. Natália, existe algum estudo que comprove que o açúcar traz um tipo de vício, de dependência, ou que o açúcar traga felicidade para as pessoas? Mito ou verdade? Não é bem assim, né? A questão é que comer é muito prazeroso, seja o doce, seja em uma pizza, seja qualquer alimento, né? Verdade. Comer é muito prazeroso. Então, essa questão do açúcar, essa questão da comida preferida, a pessoa associa muito à felicidade, né? Dizem que açúcar é pior do que droga, né? Digamos assim. Não é bem assim, é só mesmo porque a pessoa, ela associa o doce, a comida preferida dela, né? Com algo que traz felicidade. E se ela corta
aquilo traz realmente um desconforto, né? Algo que ela vai estar deixando de lado a felicidade dela, digamos assim. Entendi. Natália, tem alguma faixa etária ou sexo para saber assim, é preciso se preocupar a partir de tal idade? Se seu filho tem essa idade, é importante você se preocupar? Ou geralmente não tem? Pronto, como eu falei no começo, tem a ver com essa questão da infância, né? É muito importante os pais, principalmente, começar a observar e também a educar de forma diferente, né? Não de cobrança, não do que a criança deve comer, do que não deve, que é proibido, não impor isso para a criança. Claro que a gente tem que ensinar, tem que fazer aí uma reeducação alimentar, tem que ensinar o que é realmente necessário aquela criança comer ou não, mas não impor, né? Porque quando a gente começa a dizer assim, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, acaba que a criança restringe muito. E quando ela chega na fase adulta, é como eu te falei, ela restringe tanto que na fase adulta ela se sente livre. Então ela come tudo que ela não comeu na infância, por exemplo. Não tem uma faixa etária assim decidida, né? Uma faixa etária realmente. Mas é bom observar esses pontos, né, que eu falei aqui, em relação do exagero, em relação da pessoa comer escondido, comer até passar mal, e também dos pais, é importante os pais ter esses cuidados em relação à educação, em relação à comida, né, de não restringir tanto, não ter essa preocupação excessiva, porque o que a gente tem realmente ter essa preocupação é com a questão do alimento saudável, alimento natural, né? Toda criança gosta de comer um doce, então é importante que você não restrinja tanto do seu filho. E isso é muito importante. Entendi. Natália, e quando procurar ajuda e como procurar ajuda? Pronto. Primeiramente, quando você identifica esse ciclo que eu falei, se faz sentido para você, né? E também se faz sentido, se acontece com você, que você acaba descontando todas as suas frustrações na comida, acaba comendo demais, né? E realmente isso se torna um problema para você, você se sente culpada com isso. Isso não tá sendo algo legal na sua vida. Quando você percebe isso, né, que você come escondido também, por exemplo, você deve procurar ajuda de um nutricionista comportamental e de um psicólogo, né? Os dois são a dupla perfeita, eu digo assim, que eles realmente trabalham em conjunto, né? Para ir tratar também os gatilhos, né? Por que essa pessoa, ela desconta na alimentação? Por que ela tem essa compulsão alimentar? Qual realmente é a raiz do problema dessa pessoa, né? Porque não é só a compulsão por doce, não é do dia para a noite que ela tem essa compulsão. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento, as pessoas que sofrem com compulsão alimentar, ter esse acompanhamento com nutricionista comportamental, que ele não vai só te dar atenção em relação ao plano alimentar. O plano alimentar ele é secundário. Então, a gente precisa realmente ter essa junção do nutricionista, né, que vai te ajudar aí com a sua relação com a alimentação, de criar novos hábitos, de identificar esses gatilhos também, e com o psicólogo de auxiliar aí nessa clareza também, né, do porquê que é tão importante para você o doce, e também do porquê que é tão importante a questão de não comer o doce, né, de diminuir o doce. Por que é tão importante para você diminuir o doce, né, melhorar essa relação com a alimentação? Natália, eu gostaria de te perguntar como é que funciona esse acompanhamento nutricional. Você acabou de falar que não tem dietas, não tem plano alimentar. Me fala um pouquinho como é que funciona. Pronto. Primeiramente, a gente, no meu consultório, eu realmente não tenho nenhum tipo de plano alimentar, nenhum tipo de dieta, porque isso acaba prejudicando mais essa questão da compulsão alimentar, né, da compulsão por doce, enfim. E aí eu acabo trabalhando essa parte mais, não digo nem motivacional, mas realmente procurando a causa do problema daquela pessoa, né, a raiz do problema. Então a gente tem que identificar o porquê que o doce é importante, como eu falei. A gente faz vários trabalhos de autoconhecimento, faz um método que eu acho muito importante, que é o método dos porquês, né? Geralmente são 5 porquês. Então a gente começa com o porquê que você tem essa necessidade do doce, tem essa compulsão por doce. A gente vai sendo porquê. E é até engraçado que parece algo tão simples,
Mas quando a gente vai ver lá o último porquê, a gente acaba encontrando a raiz do problema. E a gente trata a raiz, não só que ele deve cortar o doce, não só que ele deve diminuir o doce. É aquele negócio que a gente vai para nutricionista, e aí você tem, por exemplo, uma compulsão por doce. Aí a pessoa diz assim, você precisa trocar pelo chocolate amargo. Então você bota uma banana no micro-ondas e vai resolver o problema. Só que não vai, né? Porque o problema dele não é saber o que fazer, mas é tratar realmente a parte mais emocional. Entendi. Natália, você falou a questão da listinha dos 5 porquês. O histórico alimentar, o diário alimentar, também é importante? É importante também a gente saber esses padrões, né? Quando a gente puxa para a parte fisiológica, é muito importante também. Só que a gente deve lembrar que ele nunca vai seguir um plano alimentar, ele não vai se preocupar com essa parte fisiológica, né? Eu posso passar 1000 dietas, eu posso passar 1000 planos, se ele não primeiro entender o que de fato a comida está fazendo na vida dele, né? Se ele não construir uma relação assim amigável com a alimentação, né? Ele tem que realmente entender qual o papel que a comida tem na vida dele. Entendi. Natália, quero agradecer demais a sua participação aqui no programa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer participar. Obrigada realmente pelo convite. Um beijo a todos. Obrigada. E olha, gente, perdeu essa matéria? É só você ir lá nos nossos